Agora sim dá pra dizer que Solo Leveling realmente começou, moleque. Esse segundo e terceiro episódio foram completamente superiores ao primeiro episódio. Isso só reforçou o fato de que eles deveriam ter lançado o episódio 2 junto do 1. E quem sabe até mesmo lançar o 3 junto com o 2 e o 1. Maluco, eles foram completamente superiores. Foi realmente uma decisão muito ruim eles não terem lançado tudo isso junto. Mas bem, hoje estou aqui para fazer uma review do episódio 2 e 3 de Solo Leveling. Como eu acabei não fazendo do episódio 2, que saiu semana passada, eu vou compensar e fazer com o episódio 3 junto. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. O segundo episódio começa exatamente de onde o primeiro parou, que foi quando aquela estátua gigantesca transformou em pó alguns integrantes do grupo do Sung. E claro, todo mundo entrou em desespero quando viu o poder daquela estátua. Afinal, aquele lugar era pra ser uma raid rank E ou rank D. E esse bicho aí era um rank claramente acima disso. Bom, enquanto todos se desesperavam, o Sung ele acabou usando a cabeça para eles poderem sair vivos dali. Ele lembrou que existiam alguns mandamentos que estavam esculpidos em pedra. E lembrando do primeiro mandamento, ele acabou se ajoelhando para a estátua. E quando ele e todas as pessoas acabaram se ajoelhando, algo que muitas pessoas estavam esperando acontecer, finalmente aconteceu no anime. Que é que a estátua, ela acabou dando um sorriso. Um sorriso muito icônico no manhwa de Solo Leveling. E que também é muito assustador. Se você olhar para essa imagem dessa estátua sorrindo por vários segundos consecutivos sem falar nada, você no mínimo vai começar a se sentir desconfortável. Eu tenho certeza disso. Bom, um problema foi resolvido, mas outro surgiu. A estátua, toda feliz, acabou se levantando do assento que ela estava e começou a ir em direção de todo mundo que estava ali. E aí já era, o desespero ele acabou voltando. Um dos integrantes, para tentar atender ao segundo mandamento, que era louvar a Deus, se eu não me engano, estava rezando para a estátua. Só que, bem, ele estava rezando pro Deus errado, né? Essa estátua é meio diferente de Deus. E aí o que eles precisaram fazer para conseguir fugir daquela estátua foi ir em direção a algumas outras estátuas que tinham instrumentos. Quando eles chegassem perto, as estátuas acabariam tocando. Como alguém ia chegar à conclusão e não descobrir isso por pura sorte, eu não faço ideia. Bom, o que importa é que todo mundo começou a ir para as estátuas que têm instrumentos. E o Sung, para variar, o mais azarado e também mais fraco, ele acabou se ferrando muito para chegar em uma dessas estátuas, chegando até mesmo a perder o pé dele. E não tinha magia de cura que salvasse o pé dele, então ele só tinha que chorar. E depois de todo o terror, chegou um momento em que eles teriam que atender ao terceiro mandamento, que seria provar a sua fé. E no caso, para eles provarem a sua fé a esse Deus, eles teriam que fazer um sacrifício. E quando todos foram para o altar, a porta pela qual eles tinham entrado naquele local se abriu. E como já tinham pessoas que estavam mentalmente instáveis por causa de tanta morte, 3 deles logo saíram correndo e passaram pela saída. E praticamente não aconteceu nada com eles quando eles saíram correndo. O que significava que um certo número de pessoas podia sair dali, mas alguém tinha que ficar. E quem acabou ficando foi o Sung, que ficou por livre e espontânea vontade, já que ele era o mais ferrado dali, já que ele não tinha um pé. A Jorin não conseguia se levantar e o outro cara que era o líder do grupo conseguiu levar ela. E por isso o Sung acabou ficando. E quando ele ficou, começou sinceramente a melhor cena desse episódio. O Sung, ele até tentou lutar contra as estátuas, mas claro, elas eram muito poderosas. E a partir daqui começa uma cena tensa. E cara, essa cena fazendo a gente ouvir os pensamentos do Sung, dele começando a temer pela própria vida dele, dele xingando as pessoas que saíram correndo, que deixaram eles pra trás, fazendo também a gente ouvir os gritos de agonia dele, enquanto mostrava muito sangue saindo dele, cara, deixou essa cena simplesmente sensacional. Dá quase pra sentir a dor que ele tá sentindo e te dá muita pena dele, porque mano, o cara já se ferrava. Agora contra as estátuas, meu irmão, o mundo tá pisando nele. Porém, o destino guardava coisas boas para ele. Esse sacrifício valeu a pena, porque antes que ele fosse morto por uma das estátuas, acabou aparecendo uma tela de jogo para ele, dizendo que ele finalmente se tornou um jogador e deu a opção para ele poder aceitar essa recompensa. Se ele não aceitasse, ele morreria, e se ele aceitasse, bom, ele descobriu isso logo depois. Indo pro terceiro episódio, nós vemos quais que foram as consequências do Sung ter aceitado se tornar um jogador. E essa consequência é basicamente ele agora conseguir ver meio que uma tela de jogo onde dá informações pra ele. Só ele consegue ver essa tela, ninguém mais consegue ver. E a primeira coisa que ele acabou vendo foi na caixa de mensagens dele, onde dizia que ele tinha que fazer um treinamento. E esse treinamento não era nada mais e nada menos do que o treinamento do Saitama. Ele tinha que fazer 100 flexões, 100 abdominais,
sem agachamentos e também correr 10 km. E caso ele não cumprisse aquela missão, teria penalidades. E isso foi o que fez o Song baixar a guarda. Porque, pô, o cara acabou de voltar de um massacre de status. O cara não tá com sanidade suficiente e também com disposição pra fazer tanto aquecimento assim, né? E por isso ele decidiu simplesmente deixar pro próximo dia. Ele nunca odiou tanto procrastinar em algo. Quando ele menos percebeu, ele apareceu em um deserto. E nesse deserto tinha o quê? Eu nunca vi uma punição tão desnivelada assim. O cara só não fez os exercícios dele e foi pra um deserto onde tinha várias centopeias. Na verdade, tinha inúmeras centopeias. E ele teve que ficar fugindo daquelas centopeias por 4 horas. E pelo que deu a entender, ele não tinha onde se esconder e muito menos conseguiu ter pausa. Como que ele conseguiu fazer isso? Nem vem com a desculpa de que ele é um despertado, porque ele é simplesmente o despertado mais fraco de todos. Não é possível que ele realmente tinha tanta resistência assim ao ponto de ficar correndo por 4 horas inteiras. Mas o que importa é que ele conseguiu sobreviver. Quase morrendo? Sim, mas o importante é que ele sobreviveu. E a partir daquele dia, ele nunca mais deixou de fazer aqueles exercícios físicos. Tanto que até mesmo as próprias mulheres que acabam cuidando dele para poder ver a saúde dele, acabam fofocando sobre isso. Ela só não sabe do detalhe de que ele precisa fazer isso, senão ele literalmente acaba morrendo. E ele só estaria nas mãos da sorte para conseguir sair vivo. Bom, quando ele termina os exercícios físicos diários dele, ele acaba recebendo 3 opções de recompensa. O primeiro era uma restauração completa, que era onde ele não ficava mais cansado e da fadiga quando ele terminava os exercícios dele. O segundo era ele conseguir mais pontos para botar nos status dele. E o terceiro era conseguir alguns loot box. Falando sobre os status, é a mesma coisa que a RPG. Ele consegue alguns pontos depois de subir de nível e realizar algumas missões. E esse negócio dele ser fraco acaba ficando tão colado na mente dele que ele focou muito em força. O cara focou mais de 10 pontos em força e quase nada no resto. Ele tá realmente querendo muito ficar forte. Já sobre o assunto das loot box, ele de vez em quando acabava as pegando, mas ele nunca conseguia algo muito útil, ele só conseguia bandagens e papel. Até que chegou um momento em que ele acabou recebendo uma chave, que era uma chave para ele conseguir entrar em uma dungeon. E aí onde ele acabou vendo uma oportunidade de ficar mais forte. Sem pensar 2 vezes, mesmo sabendo que é fraco, mas acreditando que os status realmente o deixam mais forte, ele foi sozinho para essa dungeon. Sim, ele foi sozinho. E o pior disso tudo é que, diferente das dungeons do mundo dele, pelo menos as que não são do sistema, ele podia muito bem fugir. Mas nessa era diferente. Ele não podia fugir. Se ele entrou, agora só vai sair quando terminá-la. E isso acabou deixando ele muito nervoso. Mas todos aqueles exercícios infernais deram resultado. Porque logo ele acabou encontrando goblins no caminho. Goblins que tinham um cabelo de motoqueiro. Eu não sei porque botaram isso, nem isso aí tem numa... Mas o que importa é que ele lutou contra esses goblins. Com uma animação muito linda, ele teve bastante dificuldade para enfrentá-los. Porém, no final, ele conseguiu matar cada um desses goblins. Ele finalmente conseguiu fazer, entre aspas, facilmente algo que era muito difícil para ele. E isso, claro, já começou a deixar ele bem animado. O problema foi que logo depois acabou aparecendo um lobo, que tinha uma mandíbula de ferro. E só esse lobo já logo destruiu a faca dele. E ele também estava morrendo de medo, já que aquela dungeon e também aquela estátua acabou deixando meio traumatizado. Então ele meio que vai ter que, à força, acabar superando esse trauma. E é com um cliffhanger pra ver como ele vai derrotar esse lobo que o episódio acaba. Bem, eu não tenho muito o que comentar sobre esses episódios, já que eu dei minha opinião sobre eles no começo e no meio aqui do vídeo. Só apenas quero reforçar o fato de que eles foram bem melhores do que o primeiro episódio. E de que eles realmente dão uma sensação de que agora um anime começou de verdade. Algo que o primeiro episódio não tinha dado essa sensação. Então, dá pra dizer que agora Solo Leveling meio que já passou do seu prólogo. O anime também, ele tá até que adaptando bem o manhwa. Ele muda algumas coisas aqui, muda uns diálogos, eu não sei se é muito por causa de tradução, mas tá adaptando bem. Colocou algumas coisas originais, mas nada que mude muito a história. Possivelmente, quem não conhecia o mangá e viu que o anime vai ter meio que um sistema de RPG, acaba ficando meio receoso de ver. Mas dá uma chance, cara. Eu garanto que vai ser bem da hora a gente ver o nosso menino Sung matando um monte de monstro por aí e ficando fodão, indo de fraco pra poderoso. Mas e vocês? O que vocês acharam desse episódio? Gostaram? Não gostaram? Comentem aí porque eu vou querer saber. Então, se você é novo no canal, por favor se inscreva e ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Deixa teu like, ele vai ajudar pra caramba. Me siga nas minhas redes sociais e então, até o próximo vídeo.